Bem, gente, hoje eu vou fazer uma programação diferente. Hoje eu vou falar um pouco sobre mim, tá? Eu pretendo escrever um livro da minha vida, porque realmente dá um livro bem interessante para todo mundo ver. Tudo começa no dia 10 de julho de 1963, quando eu nasci. Bem, eu tive uma infância muito maravilhosa, com meu pai maravilhoso, minha mãe também era uma mãe boa, tá? Mas só que os dois não se davam muito bem, tá, gente? Eles brigavam o tempo inteiro. O tempo inteiro eles brigavam. Então eu tive uma criação bem difícil em relação de pai e mãe. Mas o meu pai era maravilhoso. O meu pai foi um homem que trabalhou a vida inteira numa fábrica, porque lá em Brusque, nós morávamos em Brusque. É uma cidade do interior. Lá, quem mora lá ou trabalha em fábrica ou tem um próprio negócio. E meu pai trabalhava na fábrica chamada Schulesser. Hoje em dia não tem mais essa fábrica, tá, gente? Mas tinha a Renault, tinha a Schulesser, tinha a Bittner, tá? Hoje em dia é só a Bittner que tem. Então, eles trabalhavam em fábrica. E meu pai nunca pegou férias, que eu me lembro quando eu era criança. Meu pai sempre trabalhou nas férias para dar do bom e do melhor para minha mãe dentro de casa. Nós tínhamos uma casa maravilhosa com 4 quartos, era de madeira. Nós éramos abaixo da classe média. Ninguém era pobre, mas também ninguém era média. Nós éramos pobres. Então, meu pai trabalhava muito. Então, até nas férias deles, ele nunca pegou férias. Para comprar os móveis bons para minha mãe, para dar do bom e do melhor. Então, era maravilhoso aquilo, sabe? A dedicação dele com a minha mãe e conosco. Nós de manhã levantávamos, nós tínhamos a fatia do pão já chimeada, que eles chamavam, né? Já com mousse, com nata, com alguma coisa. Né? Nós tínhamos uma canequinha de plástico rosa, cada uma tinha a sua, tá? Porque nós éramos em 4 irmãs. Eu fui a última a nascer, sou a mais nova. Então, meu pai preparava o nosso café, nós tomávamos. Quando não preparava aquela polenta doce, né? Que colocava assim nos pratos para esfriar e colocava leite. E a gente levantava quando acordava, né? Ia lá fazer a higiene, vinha e comia o nosso café, que o nosso papaizinho sempre arrumava para nós. Então, meu papai foi maravilhoso. E a minha mãe também, ela trabalhava em colégio de faxineira, né? Porque nós éramos, né, pobre, ninguém era classe média rica, né? Então minha mãe trabalhava também para ajudar no orçamento. Nós tínhamos um pomar, tudo quanto é fruta que meu pai cultivou, sabe? Cultivava, capinava, olhava, colocava estrume, colocava tudo. Ali nós tínhamos a fruta que quisermos, laranja, jabuticaba, tudo que vocês imaginarem. Então, sempre eu me lembro que nós colocávamos, quando a laranja amadurecia, nós colocávamos, que era muito pés, eram uns 8 pés. A gente colocava as cadeirinhas de palha lá embaixo e nós começávamos a comer as laranjas, chupar as laranjas, né? E assim passamos muita jabuticaba, a gente até distribuía para vizinho. Eu gostava de distribuir as frutas, porque eu ganhava ovo em troca, ganhava um dinheirinho, né? Então, meu pai, quando dizia, vai, Eliana, lá levar para dona Lídia um pouco de jabuticaba, porque nós tínhamos muitas, então a gente distribuía. Aí eu adorava ir levar, porque aí eu ganhava sempre um trocado, um ovinho, né? Eles sempre davam, era assim, né? Interior é isso, né? Maravilha, né? Então, eu vivi uma infância feliz, tá? Com galinheiro, tudo normal como era antigamente, né? Um cachorro amarrado na corrente, que hoje em dia não pode, né? Mas nós tínhamos um. E eu me lembro que meu pai tinha um garnizé super brabo mesmo. Então, às vezes, ele fugia do galinheiro e atacava as pessoas na rua, tá? Aí eu só via os vizinhos dar bolsada. Os vizinhos na venda, às vezes, passavam na frente da nossa casa. Aí vinha com a sacola de compras e o garnizé atacava. E ela dava com a sacola no garnizé. Aí meu pai corria lá, pegava o garnizé e prendia. Porque meu pai trabalhava um período e de manhã estava em casa, né? Então essa foi minha infância. Foi, assim, um pouco maravilhosa, né? Não foi tanto, porque meu pai e minha mãe viviam brigando.
E meu pai vivia muito triste por causa disso. Porque o casamento do meu pai e da minha mãe não foi por amor. Foi que a minha mãe perdeu os pais muito cedo, né? Moravam no sítio. E a minha mãe teve que morar com os outros trabalhando de empregada doméstica, gente. Sofreu muito a minha mãe. Porque ela cedinho, com 13 anos, 12 anos, trabalhava de empregada na casa dos outros, sabe? E nem todo mundo trata bem as pessoas, né? Então, aí meu pai foi um homem muito assim azarado também, arrumou uma mulher muito bonita, que no final, a primeira mulher dele, no final das contas abandonou ele por um cara, um empresário, e foi embora e deixou ele, abandonou ele. Ele estava muito triste, então os parentes, como achavam que ele era um homem, achavam não, ele era um homem muito bom, apresentaram ele para minha mãe, e o casamento foi arranjado. Então, a minha mãe nunca amou meu pai. Isso eu já sabia. Então, a gente nasceu não de amor, mas sim de união. Sabe? Então, foi muito difícil enfrentar tudo isso. Mas eu me lembro que na época de Natal era muito bom. Meu pai colocava os pisca-pisca, né? Como hoje em dia, até hoje, tem essa tradição, né? Na frente da nossa casa tinha árvores, aí ele colocava assim na frente da casa. Então a nossa casa era muito iluminada e muito alegre para esperar o Natal. A minha mãe fazia o pinheirinho, a minha mãe era muito caprichosa. Então ela fazia os pinheirinhos, né? Enfeitava muito com aquelas bolas coloridas. Então todo Natal era uma festa, nossa, minhas madrinhas iam lá, me davam sempre fazenda para fazer vestidinho para mim, junto com chocolate, com Papai Noel de chocolate. Eu amava aquilo tudo. Todo Natal a gente ganhava uma muda de roupa, porque era só no Natal, tá, gente? Ou aniversário. E uma sandalinha. E eu ia na missa aos domingos com aquela roupinha, com aquela sandalinha, muito feliz, sabe? Então era assim a minha vida de infância. Essa primeira parte eu vou falar da minha infância. A segunda parte eu vou falar da adolescência, tá, gente? Então a infância foi muito, muito, muito legal, né? Tirando os entretantos, né? Que era a briga do meu pai com a minha mãe toda noite era uma brigaçada. Gente de Deus, mas valia a pena, porque eu tinha aquelas frutas, tinha meus amiguinhos da escola e eu vivia feliz. Eu me lembro que eu caminhava bem, bastante, 10 minutos a pé até a minha escola. A minha escola era Dom João Becker. Até hoje existe lá em Brusque essa escola. Então eu me lembro, né? Eu me lembro que a gente ganhava do governo caderno, lápis, tudo, né? Meu pai ganhava, sabe? Do governo. E eu me lembro que eu também fazia minha primeira Eucaristia, né? Eu ia na igreja fazer a primeira Eucaristia, que era muito importante fazer a primeira comunhão. Então, tudo isso rolava na minha infância, sabe, gente? E eu era muito estudiosa, estudava bem, fui alfabetizada. Antigamente as escolas eram rígidas. Eu me lembro que a minha professora puxou a orelha minha. Me lembro que antigamente era assim, gente. Tá? Puxou a minha orelha e disse, Eliana, porque eu tinha mania de dizer a palavra botei, né? Aí eu botei ali, professora. Eliana, não é botei, é botei. E eu não entrava na minha cabeça isso, sabe? Quando eu ia, porque minha mãe falava assim, meu pai falava assim. Então eu falava assim na escola. Aí eu dizia, botei. Aí ela dizia, não é botei. Eliana, você vai escrever 100 vezes. Botei, botei. E eu nunca me esqueci disso, que o castigo que eu levei, um puxão de orelha, escrevi 100 vezes botei. Eu fiquei tão traumatizada com isso, gente, tão traumatizada, que eu peguei e substituí a palavra botei por coloquei. Aí quando eu ia fazer alguma coisa, e aí, Eliana, botasse aonde? Ah, eu coloquei ali, professora. Aí substituí de tão traumatizada que eu fiquei. E essa foi a minha infância, estudando, feliz, lá em Brusque, né? Era uma cidadezinha do interior, calma, né? Os vizinhos, uns conheciam os outros, tinha novena antes, o Natal era maravilhoso. E assista a segunda parte, que é bem interessante também. A segunda parte eu vou falar da minha adolescência, como foi com os meus pais, a modificação toda na minha família que houve por uma mudança repentina, tá bom?